antes. A gente chega no vestiário e o Bebeto esculacha a gente. E ele tinha razão. Por quê? Porque a gente não poderia perder da maneira como nós perdemos. São aquelas coisas do futebol, acontecem. Ninguém fez de sacanagem, mas era um jogo que estava nas nossas mãos, 1-0, numa fase boa, contra um time com um homem a mais, você não pode tomar 3 gols. E nós tomamos. E aí a gente ouviu tudo que o Bebeto tinha para falar. Na hora que eu tô entrando no carro, o Cícero Mero vira e fala assim: o Montenegro, o vice-presidente de futebol, acabou de dar uma declaração forte dizendo que que vai ter uma lista de dispensa, que é um bando de sem vergonha que não merece vestir a camisa do Botafogo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei: eu sou funcionário do clube. Eu não ouvi, eu não tenho nada a dizer. Depois que eu entender o que ele falou, eu te respondo. Entrei no carro e falei: liga o rádio. Quero ouvir na íntegra o que o Montenegro falou. E voltei para o Rio de Janeiro ouvindo a íntegra do Montenegro. E ele fala: bando de sem vergonhas, que foram coniventes com a situação do Flamengo, que não tiveram a coragem de rebaixar um rival e que ia ter uma lista de dispensa, sim. E que o meu nome, teoricamente, seria um dos que encabeçaria essa lista. Você pode não gostar de mim como jogador. Você tem todo o direito de achar que eu não jogo bem, que eu não funciono, que eu não mereço ser titular. Mas você não pode atacar a minha integridade. Porque isso eu não abro mão. Isso aí é uma questão de valores que eu aprendi com os meus pais e que eu não faço com nenhum outro atleta e nenhum outro comentarista. Por quê? Como se tivesse entregado o jogo. Exatamente. Foi o que ele quis dizer, que nós nos entregamos, vendemos o jogo pro Flamengo. No dia seguinte era folga, foi marcada uma reapresentação, acabaram com a nossa folga. Isso eu tô contando em primeira mão, hein? Caramba! Nunca contei isso nem no Bem Amigos, nem no Boleiragem, lugar nenhum. E aí a gente vai, na hora que a gente chega, staff todo, todos os jogadores e toda a comissão técnica, diretoria. O Bebeto não foi. Foi o Montenegro e um senhorzinho do lado dele. E aí ele entra, tá todo mundo sentado, muito chateados. E paralelamente a isso, eu combino com o meu empresário e falo assim: eu não visto mais a camisa do Botafogo. Porque não é justo o que eles estão fazendo comigo. E pode marcar uma coletiva de imprensa para depois da apresentação, que eu vou falar algumas coisas que precisam ser faladas. Resumo da história. O Montenegro chega e fala assim: eu tenho 3 perguntas e eu não saio daqui sem as minhas respostas. Na coletiva? Não, Não, só internamente. Primeiro, o que vocês vão fazer? O que aconteceu para vocês perderem um jogo com um homem a mais? Segundo, o que vocês vão fazer para reparar a vergonha que foi o jogo de ontem? Terceiro, vocês querem que o Rotti continue ou o Rotti saia? Porque para entregar o jogo do jeito que vocês entregaram, eu acho que vocês não querem mais o treinador. Eu vou sair, em 5 minutos eu quero as minhas respostas. E saiu. Todo mundo saiu, ficaram só os jogadores. O Scheid era nosso capitão. E aí eu falo: Scheid, gente, alguém entregou? Alguém fez de sacanagem? Alguém fez de propósito? Mas eu fui muito atacado. Por quê? Porque foi dito isso e atrelaram essas críticas ao meu nome, ao do Alex Alves e ao do Guilherme, que eram os 3 maiores salários da época, 3 jogadores mais badalados e tal. E eu não admito isso. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu não vou jogar mais. Para mim a temporada acabou, mas eu não posso aceitar que falem da minha integridade da maneira como eles falaram. O Montenegro vai voltar e eu vou pedir uma coisa para vocês: deixa eu falar. Eu marquei uma coletiva de imprensa quando acabar essa reunião, mas antes da coletiva eu preciso falar algumas coisas pro Montenegro. Então, por favor, eu sou um cara mais equilibrado e eu sei o que eu quero falar e de que maneira que eu vou falar. Por favor, não me interrompam. É a única coisa que eu peço a vocês. Não, você não vai sair, você não vai sair. Na hora que a gente tá naquela confusão, o Montenegro volta com a comissão técnica, com a diretoria. Isso que eu tô resumindo a história, hein? E aí ele vira e fala: tem minhas respostas? Com uma certa arrogância. Na hora que ele fala isso, eu vou abrir a boca, o Scheid, como capitão do time, como um líder, e ele foi muito bem. Ele vira e fala: Montenegro, ninguém entregou de sacanagem. Mas para devolver, sei lá qual é a palavra certa, mas assim, para retribuir, para pagar uma impressão que nós deixamos ontem, a gente te entrega uma Sul-Americana. Uma competição internacional que o Botafogo não disputa há 10 anos. Em relação ao que aconteceu, é do futebol, ninguém fez de sacanagem. O jogo escapou. Porque acontece, por isso que o futebol é essa loucura. A gente não entregou, a gente não fez de sacanagem. E em relação ao técnico, cara, o Rotti não tem culpa de nada. A responsabilidade é dos jogadores. E, de fato, a responsabilidade era nossa. Então, cara, se você dispensar um jogador, como foi aventado aí, lista de dispensa, você vai jogar com os juniores. Se tirar um, saem todos.